Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Novo Testamento. Eu vou tentar falar aqui numa linguagem o mais básico possível, para que você consiga alcançar, acompanhar e ser abençoado com esta reflexão. Mateus capítulo 6, versículo 25. Os irmãos que já leram o Evangelho escrito por Mateus, sabe que Mateus não está escrevendo sobre ele mesmo, está escrevendo sobre Jesus. É quase uma biografia de Jesus. O capítulo 5, 6 e 7 é um sermão chamado Sermão da Montanha, onde Jesus está tratando sobre várias coisas da vida cristã. No capítulo 6 ele vai falar sobre esmola, ele vai falar sobre oração, jejum e sobre riquezas e preocupações da vida. E a partir do versículo 25 ele traz algumas orientações para nós. E eu quero trazer uma mensagem hoje com o seguinte tema: as inquietações da alma humana. É natural sua alma ficar inquieta. Tem gente que rói as unhas, tem gente que balança as pernas. Enquanto nós estamos aqui no culto, dê uma olhadinha para as suas pernas, vê quantas vezes ela balança. E balança muito. Dê uma olhadinha no pezinho, toque, toque, toque. Dê uma olhadinha nos dedos. Tem irmãos aqui que nunca vai gastar dinheiro com manicure, porque tem os roedores. Tem gente que a dentadura já está toda trincada de tanto morder. Inquietação fora do comum. E nós vamos passear pelas Escrituras lembrando de algumas almas inquietas. Se você ler o livro de Salmos, você vai perceber o quanto os salmistas, que não foi apenas um, inclusive Davi, o quanto a alma estava inquieta, anelante, na expectativa de algo ruim ou bom que estava para acontecer. Jesus, sabendo e conhecendo bem a alma humana, conhecendo bem o ser humano, ele diz o seguinte a partir do versículo 25: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que vocês irão vestir-se. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos pelo que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje nasce e amanhã morre, e é jogada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os ímpios é que procuram todas essas coisas. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisamos de tudo isso. 33. Porém, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, não, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu mal. Diga com carinho para quem está do seu lado, se prepare. Eita Jesus. Aleluia. Você já disse para alguém esse ano, se acalme? Aleluia. Já disse? Tenha calma, já disse? Glória a Deus. Nós estamos precisando dizer isso todos os dias para alguém, até para nós mesmos. Calma, respira, calma, relaxa. Irmãos, as inquietações da alma humana são diversas. A Bíblia diz, Salomão escrevendo em Eclesiastes, Deus fez o homem reto, mas o homem busca muitas invenções. Deus fez o homem e a mulher para viver sossegado no jardim onde a paz e a presença de Deus imperavam. O pecado chega e deixa o homem sem sossego, inquieto, perturbado. Observe o quanto a palavra ansioso, inquieto, inquietez, enquanto esses termos aparecem no texto que nós lemos em Mateus. E parece que Jesus não está dando uma dica, uma orientação, ele está ordenando: se acalme, relaxe, fique tranquilo. A ansiedade não vai lhe ajudar em nada, só vai lhe atrapalhar, e nós vamos trabalhar algumas lições baseadas nesse texto. Mas se lembre de Adão e Eva, estava tudo tranquilo, até que foi dada uma brecha ao inimigo destruidor da paz e do equilíbrio, e de repente a alma de Adão e Eva ficaram de tal forma que eles se esconderam, fugiram. A culpa, o medo e todos os transtornos da alma estavam resumidos ali num homem que estava se escondendo da presença de um Deus que é justo e sabe ver todas as coisas. Antes daquele episódio da queda do homem em Gênesis 3, havia um equilíbrio, uma paz, um sossego na alma. Depois deste momento, o pecado, a desobediência trouxe algumas inquietações e perturbações na alma. E eu fui atrás do que seria essas perturbações. Já venho lido muito sobre isso, mas nesse texto aqui aparece a palavra ansiedade, e eu fui atrás para saber de onde vem essa palavra ansiedade. No português vem do latim, anxietate. Anxietate significa, ao pé da letra, em língua latina, dificuldade de respirar. Então, quando alguém vai tentar ajudar aquele irmãozinho vai fazer o Enem, aí diz assim: na hora respire. Aquele irmãozinho que está jogando bola, sabe? É o segundo tempo, tudo depende daquele pênalti, ou daquela falta, daquela bola que está entre ele e o goleiro. Então respire, se concentre, respire mais um pouco. A respiração ajuda muito nisso, e acredite, existe hoje técnica de respiração para relaxar em tudo que é coisa, inclusive a técnica vocal para cantar, para falar, para pregar, depende também da respiração. Exercício físico, arte, luta, depende do quanto você respira. Natação, depende do quanto você respira. Interessante que no latim, anxietate é o mesmo que dificuldade de respirar, ou é também traduzido como opressão, angústia, inquietação da alma, ou um desejo incontrolado, ou uma impaciência incontrolável. Ansiedade tem tudo a ver com isso, mas eu gostei dessa inquietação da alma. Uma pessoa ansiosa não tem como esconder. Às vezes mexe a mão, mexe o pé, às vezes senta, levanta, fica andando para um lado e para o outro. Quem aqui
quando fica muito ansioso, todo mundo nota. Dá um sinalzinho aí, todo mundo nota. Algumas pessoas já estão levantando a mão. Aquela ansiedade maluca. Dá vontade de dizer, me dá um remédio aí, me dá uma injeção para eu me acalmar, que eu não consigo me controlar. Irmãos, isso tem ansiedade que é natural. Vamos dar um exemplo prático. Noé. Deus falou com Noé dizendo, você vai construir uma arca. É para ficar ansioso, não é? Vai chover e a terra toda vai se inundar. É para ficar ansioso, não é? Naturalmente. Olha, encheu tudo, Noé está dentro da arca, mandando um monte de bicho para dentro. Vê a hora, tudo se inundar. É para ficar ansioso, não é? Claro, é para ficar ansioso. O nosso irmãozinho Abraão, por exemplo, será que ele não ficou ansioso? Já perto de 100 anos de idade, não tinha filho nenhum? Será que ele não ficou ansioso em algum momento? Claro que sim. E a mulher? A mulher foi que ficou ansiosa mesmo. De tal forma, quando veio a promessa de que teria um filho, era por ansiedade, empurrou a empregada. Toma aí, Abraão. Aproveita que ela é mais nova, fértil, e tem um filho que com certeza não vou te dar. Essa pressa tem nome. Como é o nome dessa pressa? Ansiedade. Você está lembrando de algumas coisas que você fez que foi por conta dessa pressa, dessa ansiedade? Está lembrando de alguma coisa? Acredite, irmão, os descendentes de Abraão sofrem até hoje por causa dessa decisão de Sara, de empurrar Agar. Nasceu Ismael, de Ismael vários descendentes, depois nasceu o filho da promessa, Isaac, e vários descendentes, estão brigando até hoje. O mundo inteiro está assolado por conta de palestinos e judeus que são descendentes dessas duas famílias, por precipitação de uma mulher. Não foi a primeira mulher que se precipitou. Lá no Éden teve uma também. Diga o nome dela: Eva. Então, quanto mais emocional você for, mais erro você vai tomar por ansiedade. E o que nós estamos tratando aqui é bem paradoxal, porque Augusto Cury, ele escrevendo sobre seja líder de você mesmo, ele disse: o ser humano tem que tecnologia para destruir montanhas, mas tropeça nas pedras do seu medo e do mau humor. O ser humano é capaz de dirigir um veículo 1000 vezes maior do que ele, mas não sabe controlar a ansiedade que destrói sua paz e o prazer de viver. A gente consegue dominar técnicas incríveis, a gente consegue até manipular pessoas, mas não consegue dominar nossas ideias, ansiedades, pensamentos. Eu vi uma explicação a respeito dessa confusão de depressão e ansiedade, porque às vezes pessoas confundem. Eu estou com depressão ou eu estou com ansiedade? Devido a tanta angústia, tristeza, inquietação na alma, que dá vontade de morrer. Eu não sei se você teria coragem, mas vai começar por mim. Eu já tive vontade de morrer. Eu já pedi para morrer. Graças a Deus a quem eu pedi não me atendeu. Eu pedi para Deus: pode me matar. Graças a Deus que Ele não tomou essa atitude. Graças a Deus quando Ele não responde certas orações malucas que nós fazemos. Quem aqui já sentiu vontade ou já pediu para morrer? Dá um sinalzinho. Pode ter certeza que você nem lembra, mas a maioria aqui já pediu. Já pediu, varão, para morrer? Nem quer? Eu, se eu tivesse um rosto desse, eu pediria, né? Estou brincando. Mas acredite, irmãos, há uma diferença entre depressão e ansiedade. Quando o passado te pressiona, isso causa depressão. Quando o futuro te pressiona, isso causa ansiedade. Então, o que é a depressão? É a pressão do passado. O que é a ansiedade? É a pressão do futuro. Analise, o passado não tem mais nada a ver.
Sabe por quê? Porque passou. O futuro não tem nada a ver, sabe por quê? Ainda vai chegar. Então o que interessa é o aqui e o agora. Aí você fica preocupado com o que aconteceu lá, que não muda mais, e você fica preocupado com o que vai acontecer ainda, que não está sob o seu controle. Aí você morre de depressão ou morre de ansiedade. Qual é o maior segredo da vida? É viver o aqui, o agora e o já. Quem está entendendo, diga Nós temos aqui 3 pombinhos, 3 ovelhinhas aqui na frente, 3 anjinhos. Vamos ouvir o nome, diga o seu primeiro. Henrique tem quantos anos? 13. Kaique? Caian. É isso? Quantos anos? 12. Henrique? 14. Então 12, 13, 14. Acertei aqui? 12, 13, 14. Irmãos, preocupados, desesperadamente preocupados com feira, com aluguel. Será? Olha, acordam cedo, vão dormir tarde fazendo cálculos das despesas familiares. Nada disso. A preocupação é: qual é a roupa que eu vou vestir para encantar a garotinha? E quando é uma irmãzinha da igreja, ainda até compreende. E quando é uma Dalila lá de fora da igreja, da escolinha, da escola, uma Dalila, uma Jezabel, vigia, crente, ansioso, aí ela vem ali, vem, cala a boca, vamos se arrumar, muda até o andado, sabe? Aí se ajeita todo ansioso, aí de repente ela olha e faz: oi, ganhei o dia. Ela disse oi para mim, meu Deus do céu, que alegria. É aquela ansiedade, sabe? E se acontecer alguma coisa fora do comum, alguma coisa desagradável, aí sofre pelo que aconteceu. Sempre é assim. A gente vive sofrendo pelo que aconteceu ou não aconteceu no passado, vive sofrendo pelo que vai acontecer ou não vai no futuro. De tal forma que o remédio é viver em paz com o presente. Amém? Mas nós estamos vivendo uma época em que o que você tem, o que você é, não te deixa em paz. Você sempre tem que ter mais. Sempre tem que se comparar com o outro para poder ser melhor. Olha, se eu não for igual a Henrique, eu não sou bonito, eu não sou macho. Olha, se eu não for igual a Carlos, olha, eu nunca serei o cara. Você não tem que jogar igual a ninguém, falar igual a ninguém. Você não tem que parecer com ninguém, a não ser com Jesus, teu mestre, teu salvador. Sossegue a sua alma. Ele fez você assim e Ele quer trabalhar com você assim. E o que tiver fora do esquadro, Ele é médico, Ele é engenheiro, Ele opera no teu interior e transforma a hora que Ele quiser. Bendito seja o nome do Senhor. A pressão do passado é depressão. A pressão do futuro é ansiedade. E o remédio para isso é estar em paz com o presente. Jesus, voltando ao texto em que nós lemos, ele disse: não ande ansioso. Então, não andar, não ficar ansioso, é a mesma coisa que dizer: tome cuidado com o transtorno da ansiedade. Porque nós temos várias emoções, alegrias e tristezas, mas existe o transtorno, o desequilíbrio disso. Nós temos estresses, e a ansiedade, ela vem depois do estresse. É um desequilíbrio que mexe com a paz, o humor, o sossego. E tem muitas pessoas que não conseguem identificar problemas no seu corpo, faz exames e mais exames, e esses problemas, eles não são identificados porque tudo está na alma. É o que os psicólogos chamam de doenças psicossomáticas. Elas começam na alma, mas elas dão sinais no corpo.
E nós precisamos entender que o Evangelho é tão profundo e poderoso que já orienta o ser humano a obedecer a Deus em benefício de si mesmo. Tudo que Jesus está orientando aqui é para a tua paz e o teu sossego. Não ande inquieto quanto à vossa vida. Não viva inquieto. Você tem um dono, você tem um pai. Procurando um dicionário, o dicionário diz que a ansiedade é um grande mal-estar físico e mental. É um mal-estar, você se sente mal. Esse mal-estar, ele também é chamado de perturbação psíquica, de aflição e agonia interna. Então, olhe como a ansiedade, ela chega em uma determinada situação, que em vez de você estar sentindo o céu, você vai estar sentindo o inferno, porque vai perdendo o controle. É igual a raiva, você vai perdendo o controle, vira um ódio, vira um mal terrível, incontrolável, e você não consegue mais lidar com aquilo, ou você se mata ou mata alguém. Existe a simples ansiedade. Eu me preparando para vir para cá, passou das 5 horas, eu combinei com o Carlão, não é? Para ir nos buscar, e Deus vai tocar no coração dele para ir levar, não é? Louvado seja Deus. Das 5 horas já fiquei com aquela ansiedade natural de quem quer as coisas pontuais. Aí quando deu 7h40 a buzina, tan, foi a hora que ele disse que ia chegar. Parece que ele tinha chegado antes, esperou dar 7h40 para poder buzinar, para mostrar eu sou pontual. Mas interessante, quem gosta de pontualidade pode ter certeza, a ansiedade vai mexer com você. Você que é rigoroso com arrumação, com organização, nem se preocupe, a ansiedade vai mexer com você. Amém, glória a Deus. Você que não fica muito satisfeito com a sua aparência, pode ter certeza, a ansiedade vai mexer com você. Você que não está muito conformado com suas notas na escola, com seu salário, com as coisas dentro de casa que se quebram, mas não tem dinheiro para comprar, se preocupe não, acredite, a ansiedade vai mexer com você. Agora existe o transtorno da ansiedade, o desequilíbrio, a doença. A psicologia diz que o transtorno da ansiedade é o distúrbio da saúde mental caracterizado por sentimento de preocupação exagerada ou medo que são fortes o bastante para intervir nas atividades diárias. Você fica desanimado para viver, fazer, dormir, comer, qualquer coisa. E muitos estudos já foram feitos, muita coisa já foi escrito sobre, muitas coisas foram escritas sobre essa ansiedade, mas nada supera o que Jesus falou. Amém, glória a Deus. Em palavras simples, em palavras diretas, o potencial humano com a fé e a graça divina é o suficiente para você não precisar de medicamento para poder lidar com essa ansiedade que te perturba. E a Bíblia nos dá o remédio para a ansiedade. A Bíblia nos dá o caminho para viver em paz consigo mesmo. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Então vamos lá. Jesus, ele fala das necessidades básicas da vida e da inquietação humana por querer sempre mais. Jesus está falando no versículo 25 sobre comer, beber e vestir. Alguém aí já comeu hoje? Diga amém. Amém. Amém, graças a Deus. Alguém aí já bebeu uma aguinha, um suco? Amém? Amém. Tem água em casa, tem alimentação em casa, se quiser voltar e comer mais, não é? Terceiro, alguém aí tem mais do que essa roupa que tem agora? Tem mais outra roupa? Tem? Amém. Amém. Moisés passou 40 anos no deserto com uma só. Jesus e João Batista andaram muito em lugares desertos, foram a festas,
Mas a preocupação deles nunca foi de fazer selfie e colocar em Facebook. A preocupação deles nunca foi de sair bem na foto. Mas é claro, naquela época não tinha, Gil. Se tivesse, Jesus estava assim: rapaz, vou dar um geral nas unhas, no cabelo, não é? Dar um retoque aqui, porque o deserto está me deixando muito maltratado. Eu estou com 30 com cara de 50, não é? Mas acredite, irmãos, o compromisso de Jesus era tão elevado que as coisas secundárias da vida não mexiam com sua alma. Mas acredite, Jesus um dia esteve no jardim de Getsêmani, angustiado de tal forma que o suor do seu corpo se transformou em gotas de sangue. Eu já preguei nesse texto falando sobre a depressão de Cristo. Foi um escândalo. Jesus com depressão? Eu aprendi na igreja da rádio, na igreja da televisão. Não peça não que eu digo o nome da igreja, viu? Aquela igreja disse que depressão é demônio. Jesus estava endemoniado. Não foi isso que eu disse. A pressão, a responsabilidade, o compromisso, aquilo que é cobrado além de suas forças, lhe deprime, lhe coloca para baixo, e isso que lhe deprime e lhe coloca para baixo, isso é uma depressão, que pode ser em algumas fases da vida, em algumas crises da vida, ou pode ser para sempre, dependendo da situação de cada um. Isso tem que ser analisado e medido com cautela. Jesus, falando das necessidades básicas da vida, mostra que o ser humano, além de ficar preocupado sempre com o amanhã em relação às suas necessidades básicas, eles sempre estão querendo mais e mais. Se você puder, quando chegar em casa, se outras coisas não lhe tomaram o tempo, dê uma lida no Salmo 73. Anote bem o Salmo 73 e eu vou lhe dizer do que se trata. Se trata de um varão profeta, ministro de Deus, escolhido para administrar toda a liturgia do templo, da adoração, e o nome dele era Asaf. Ele era o regente, o líder, foi autor de 10 salmos, todos eles proféticos, e este homem, ministro de Deus, ungido de Deus, esse homem ministro do louvor e adoração do passado, destacou-se em tudo que fazia. Ele disse que a sua alma vivia angustiada e atormentada, porque ele olhava para os ímpios e via que os ímpios tinham coisas materiais mais do que ele, e ele ficou perturbado com isso. Eu vou dar um exemplo. Você é crente, não é? Filho de crente, seu pai é pastor, sua mãe é querubina, não é? Ou serafina, não é? E de repente você olha para um colega seu que é filho de um catimbozeiro, um camarada que não quer nem saber de Deus. Se der uma Bíblia aí ele rasga. O negócio dele é balacubá, galinha preta, bode, esses negócios tudinho. Aí tu vai para a escola de bicicleta e ele vai no carrão. As notas dele estão melhor do que a tua. Tu se mata para estudar e ele só faz e de repente a nota está ali. Aí você diz: Jesus, eu vou ser catimbozeiro porque o cara está indo melhor do que eu, sofrendo ali no teclado, sabe? Sofrendo ali na igreja, tem que chegar mais cedo, tem que sair mais tarde, filho de pastor, uma pressão. Olhe, esse negócio não vai dar certo não. Perturbou demais Asaf de tal forma que ele disse: inútil é servir a Deus e dedicar minha vida à santidade. O final não vou dizer não, sabe por quê? Porque você vai ler o Salmo 73 para você perceber o quanto a alma do homem inquieta procura vários caminhos que não é o caminho que Deus estabeleceu, porque ele disse: os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não estão os teus pensamentos. Quem está entendendo onde eu quero chegar, diga muito bem. Segundo ponto que eu observei nesse texto de Mateus
além de Jesus tratar sobre as necessidades básicas e que o ser humano não satisfaz com o que quer, está sempre querendo mais, inquieto, mais e mais, está com o celular, vamos dizer A1, aí lançou o celular A7, aí você quer o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7. Tem casos que tem 8 pessoas e 8 celulares. Mesma coisa computador, mesma coisa televisão dentro de uma casa. Tem casa que tem 3. Onde é que eu quero chegar com isso? Nós estamos sempre querendo mais sapato, mais roupa, mais comida, e nunca se satisfaz com o que tem, porque o sistema que nós estamos vivendo hoje é fazer você estar inquieto e sempre desejando mais, como uma sanguessuga, querendo devorar tudo que os outros têm e sempre querendo mais. E nunca vai estar saciado, porque há um vazio na alma humana que só quem pode preencher é Deus. E se você fizer um estudo aprofundado no Salmo 23, é isso que o salmista está querendo dizer: mesmo que tudo não me falte, não me fará falta, porque o Senhor, que é o meu pastor, é o bastante para mim. Tendo Ele, eu tenho tudo. Ele é o que abastece a minha alma e a minha vida. Ele é o sossego, é a paz, é a tranquilidade que eu preciso. Jesus, ele fala da inutilidade da ansiedade e dos prejuízos causados por ela. Mateus 6,26 diz o seguinte: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou uma hora, ou um dia à sua vida? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ei, ficar ansioso vai servir para nada, é inútil. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu vou viajar, e se for muito cedo, eu já vou dormir pensando na hora de acordar. Isso é ansiedade ou não é? Eu deveria dormir mais tranquilo, mas minha esposa sabe como é que eu fico. Entendeu? Estou dormindo ali, os pés balançando, sabe? Eu fico alisando o cabelo o tempo todo. Tem aqui, olha. Tem gente que não tem fé suficiente para ver, mas que tem. E olha, irmãos, esse tipo de ansiedade para viagem, eu tenho que me vigiar para eu poder dormir sossegado. Só que tem gente que é ansioso para tudo. E isso já está causando aquele transtorno obsessivo compulsivo. Já ouviu falar no TOC? TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa está ansiosa, que fica sempre querendo saber se a porta está fechada, depois que está deitado. Será que eu fechei? Quem já passou por isso aí? Hein? Meu Deus do céu. E quando sai já está lá no caminho, chegando lá no trabalho, na igreja, pai. Será que eu fechei? Porque a mente está dominada por preocupações. Olha como é simples. Olha como é simples. Olha como é simples. Pré é antes. Ocupações. Então você está ocupando antes. Preocupação. Então a preocupação é você ocupar a mente antes do tempo. Vai fazer uma prova, aí já sai preocupado. Então relaxa, curte a brisa, sente o vento, não é? E aí quando chegar lá, a mente vai se ocupar com aquilo, porque quanto mais você gasta a sua mente preocupado com algo, mais energia vai embora e vai faltar quando você precisar na hora. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga, é por aí o negócio. Ansiedade demais, viu, varão? Eu namorava, não é? Eu morando em Bahia e minha esposa hoje, né? Morando em Campina Grande. Era um mês, varão, ou um mês demorado para ver
Então assim, eu gostava que a gente brigava no telefone para poder, quando se vê, não ter mais tempo para brigar. Então ela inventava alguma coisa para brigar. Aí quando chegava, meu filho, é maravilhoso, não é? Eu acho que ela ficava satisfeita com o abraço e o beijo que eu dava. Eu acho que era bem dado, porque eu não chegava conversando não, eu já chegava ansioso. Venha. Não, meu tímido, né? Não era tão assim não. Ficava rodeando, circulando, sabe? Suando frio, sabe? Aquela agonia. Ela não vai beijar não, esse tempo todinho de conversa. Dá uma agonia. Você querendo uma... No final da noite, quando não tinha muito simples, só chegar a mãe dela, o pai dela, o irmão, que não tinha beijo. Eu não beijava de jeito nenhum, travava, né? Hoje pode vir o trem. É minha, né? Eu tenho, né, a nota fiscal, tudo direitinho, é minha, ninguém mexe. Mas antes, meu filho, o negócio era sério, não é? Ela tá rosa ali, mas tá bem vermelhinha, né, mano? Tá bem vermelhinha ali, ó. Mas irmão, o negócio é sério, é uma ansiedade. E quando eu estava no altar esperando, ela demorou, viu, para ela chegar. E o pessoal Gil, ela desistiu, pegasse bomba. A pressão lá em Campina Grande. Aí dá aquela ansiedade, aquele frio na barriga, aquela coisa. Tudo que eu estou dizendo aqui faz parte das coisas do dia a dia. Eu não me sinto um doente porque eu senti essa ansiedade. Mas tem gente que não pode dizer mais que é normal, porque já está com um transtorno, um desequilíbrio tão grande que não consegue de jeito nenhum controlar. Pode respirar como for, sabe? Pode comer ou fazer aquilo que quer como for. Olha, eu estou ansioso para comer uma barra de chocolate, como 1 quilo e não sossega. Olha, eu estou ansioso para beber 1 litro de tal refrigerante, bebe uma grade, mas não sossega. Então isso já está sinalizando um segundo estágio dessa ansiedade. Precisa de um socorro urgente. Quem está entendendo a seriedade desta reflexão, diga amém. Amém. Então é uma reflexão que mexe com a fé, com a saúde, com a vida, com a família, com o teu futuro daqui para frente. Eu já disse que Jesus falou das necessidades básicas da vida e a inquietação humana por querer sempre mais. Cuidado com isso. Segundo, eu falei que Jesus tratou da inutilidade da ansiedade. É inútil. E os prejuízos causados por ela. Quais são os prejuízos causados pela ansiedade? Observe, a ansiedade, ela desperta na gente uma incredulidade. Você que é para ser chamado de crente, aquele que faz uso da fé é o crente. Você agora não faz mais uso da fé. O Deus que cuida dos pássaros e o Deus que cuida dos lírios, das flores, você se sente tão inferior aos pássaros e às flores e fica imaginando que esse Deus que ama a criação não ama você e não vai cuidar de você, não vai te vestir, não vai te alimentar. Aí você fica ansioso pelo caminho da incredulidade de que Deus não mais dá valor a você, você não se valoriza mais e você não faz uso mais da fé. Isso é o prejuízo da ansiedade. Por mais que se cante, você tem um valor, o Espírito de Deus se move em você, por mais que se diga Jesus te ama, aquela ansiedade vai corroendo você, porque você está querendo algo lá na frente e você não tem agora, e nada está te dando sossego, mesmo dizendo que Deus te ama e vai tomar conta de tudo. Eu lembro que quando a gente em 2016 estava se preparando do noivado para o casamento, noivou em janeiro, casou em junho. Esses 6 meses foram tormentos. Por quê? Nós tínhamos uma casa, mas não tínhamos nada nela. E aí, o que a gente iria gastar no casamento poderia ajudar muito com as coisas de casa. A gente até pensou em desistir. Vamos fazer essa festa de casamento não, porque o que a gente vai gastar, perto aí de 8 mil reais,
Vai servir para comprar um monte de coisa para a gente. Olha, irmão, na semana do casamento, tínhamos uma média de 8 mil em dívida, mas a gente não tinha como pagar, porque a casa que eu tinha em Bahia para vender ainda não tinha vendido, para poder morar ou em Campina ou morar em Santa Rita, como estamos morando agora. Estamos morando em Santa Rita, em Tibiri. Olha, quase o coração sai pela boca da minha esposa lá. Gil, e agora? Se preocupe não, vamos pensar no presente. Olha como eu era crente. Vamos pensar no presente. Na quinta-feira que a gente casou, no sábado ou no domingo? No sábado, não foi? A gente casou no sábado. Na quinta-feira uma mulher ligou dizendo: quanto é a casa? Ninguém vai dizer amém, não? Aleluia, glória a Deus. Não é? Esqueceram que quando a gente fala de uma bênção tem que dizer aleluia, glória a Deus. Vamos ensaiar de novo, tá certo? Vamos ensaiar de novo, vamos lá. Apaga tudo, começa tudo de novo. Irmãos, a gente na semana do casamento não tinha vendido nada. Aí a casa era 120, foi para 100. A casa de 100 foi para 90, foi baixando, para ver se a turma ligava. Só ligava oferecendo a metade da metade do preço. Não, isso aí não vou vender não. É em Bahia, mas também. Acredite, na quinta-feira, 2 dias antes do casamento, uma pessoa ligou dizendo: quanto é a casa? Entendeu, né? Aí eu disse: minha amiga, graças a Deus você ligou. Era uma pessoa que eu já conhecia, aí de muito tempo não tinha visto mais. Ela disse: como é que a gente faz para a gente acertar aí as coisas? Olha, eu estou indo para Campina Grande, que eu vou casar. Aí então vá a casa, vá para a sua lua de mel, aproveita. Eu digo: tá, sim senhora. Quando você voltar a gente conversa. Aí depois que a gente voltou, a gente foi para Natal. Quando voltou, aí sem nada dentro de casa. Foi lá conversar com a mulher, já acertou tudo, já resolveu tudo, já comprou tudo, passou tudo para o nome, aquela coisa todinha. E foi um colchão inflável daquele de ar. E um lenço umedecido, que minha esposa chamava lenço umedecido, com um lençol bem fininho que minha mãe emprestou. E a gente passou 2 dias nesse colchãozinho, um friozinho maravilhoso, sentiu o chão, mas também quando comprou a cama, comprou com vingança. Quando comprou a cama, a gente subiu em cima, a gente só sai daqui do meu dia, entendeu? Para testar a cama lá, aí disse: essa aqui está aprovada, né? Nem que o gerente chama de doido. E Deus foi tão maravilhoso com a gente que a gente chegou numa loja aí no centro de João Pessoa e comprou tudo de uma vez. Sabe o que é isso, irmão? É viver o presente e deixar o resto com Deus. Amém, irmão? E Deus tem mostrado a cada dia que aquilo que inquieta o coração da gente é fragilidade da nossa fé. É a amnésia da fé, porque Deus já mostrou na Bíblia e na vida da gente o quanto Ele tem sido bondoso e cuidadoso. Incredulidade e amnésia, isso existe. Sim ou não? Irmãos, sem mais delongas, Jesus também ensina sobre as prioridades dos ímpios e as prioridades dos justos. Qual é a prioridade do ímpio? Aquele que diz que não quer compromisso com Deus, o ímpio, quer compromisso com o pecado. Qual é a prioridade dele? E qual é a prioridade do justo? Ou seja, aquele que foi escolhido por Deus e justificado por Cristo. É chamado de o justo na Bíblia. Os santificados para Deus têm uma prioridade. Os santificados para o pecado têm uma prioridade. O versículo 31, 32 e 33 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios, os ímpios, é que se preocupam com estas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que você precisa de tudo isso. Buscai primeiro, ou seja, dê prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas se referem ao quê? Comer, beber e vestir. O nome disso é texto dentro do contexto.
Quando a gente olha o contexto, a gente vai saber o que esse versículo está querendo dizer. E se a nossa preocupação é o reino, acredito que eu vou lhe dizer. Se a minha preocupação é o reino de Deus, e se eu trabalho para o reino de Deus, e se eu acredito que eu sou filho dele, o reino vai ser para quem? O filho. A maior loucura de um filho é não investir naquilo que o pai está trabalhando, porque o pai não vai deixar para ele? É ou não é? Então a maior loucura do crente que diz que é filho de Deus é investir nos seus próprios castelos, na sua própria torre de Babel, em vez de investir no reino que está preparado antes da fundação do mundo. Invista no reino, trabalhe para o reino, porque o rei deixou uma herança e vai dizer naquele grande dia: vinde bendito do meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. É o reino. A minha esposa ouviu minha mãe dizer assim: meu filho é inteligente. Olha, falando de mim, meu filho é inteligente. Olha, já fez 3 faculdades. Olha, estudo tem, só não ganha dinheiro. Só não ganha dinheiro. Porque tem gente que estuda aí qualquer coisa, está ganhando dinheiro à vontade, mas ele parece que não gosta. É verdade, eu não gosto. É por causa do versículo 24. 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou vai odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou em outra versão, a Mamon, uma divindade na época adorada para aqueles que queriam enriquecer. O Deus dinheiro. Já ouviu alguém dizer assim: meu Deus é meu dinheiro? Já ouviu alguém dizer isso? Pronto, está servindo a Mamon. E o destino os irmãos já sabem. Dinheiro pode comprar o remédio, mas não compra a saúde. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Dinheiro se compra uma casa rica e bela, uma linda mansão, porém a morada no céu com Jesus não compra nada. Essa realidade que eu estou dizendo aqui significa: eu tomei uma decisão, eu vou investir no reino do meu pai, e eu tenho certeza que vou receber 100 vezes mais, e ainda por fim a vida eterna. E eu sou tão atrevido que eu já digo assim: toma, Satanás. A minha esposa de início achou isso uma loucura, mas vê o quanto é maravilhoso servir a Deus e ver a provisão. E aquilo que não está me agradando é porque eu sou egoísta e não entendi que a felicidade está na coisa simples, e não nas propagandas das telas de televisão dizendo: você tem que fazer, você não pode perder, venha, venha, você tem que comprar, compre. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Jesus, ele denuncia, em quarto lugar, a incredulidade e falta do conhecimento de Deus daqueles que se entregam à ansiedade. O versículo 30 diz: se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Por que Jesus tratou de fé nessa hora? Porque eu preciso acreditar que o Deus que cuida das plantas e cuida dos pássaros dá mais valor ainda por mim, porque Jesus não morreu para levar planta e passarinho para o céu, ele morreu para levar o homem e a mulher para o céu. Deu mais valor ao homem e à mulher. Tem gente aí que está triste: ô rapaz, não posso nem levar uma florzinha, não posso nem levar meu gatinho, meu cachorrinho, agora eu estou triste. Você que sabe. Se quiser ir para o cachorro, ou se quiser ir com o cachorro e com o gato para o inferno, ou quiser ir para o céu sem eles. Há uma diferença entre o lado material e imaterial do homem e dos animais irracionais. Há uma diferença.
E aí, com outro tempo, os irmãos podem estudar melhor sobre isso. Para encerrar, resumindo, eu posso dizer que Jesus, ele falou das necessidades básicas da vida e a inquietação humana para querer sempre mais. Segundo, Jesus fala da inutilidade da ansiedade e os prejuízos causados por ela. Terceiro, Jesus fala das prioridades dos ímpios e da prioridade do justo. E quarto lugar, Jesus denuncia a incredulidade e fala do conhecimento de Deus. Acredite, a falta do conhecimento de Deus faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Quanto mais você conhece a Deus, mais sossegado você fica. Eu lembro de um menino que ele estava no avião e ele estava lendo a revistinha e uma senhora do lado percebeu que uma voz anunciou uma tormenta. Atenção, fiquem sossegados, vamos passar por uma grande tribulação, uma grande tormenta, o motor está pegando fogo, mas o nosso piloto está tomando todas as providências para poder aterrissarmos com segurança. Todo mundo naquele alvoroço, aquela senhorinha na classe A, na melhor classe, olha para o menino que está ali sozinho, sem acompanhamento de adulto, mas tão tranquilo lendo a sua revistinha. A mulher chega perto do menino e diz: eu vou ficar aqui do seu lado, você não está preocupado, não está com medo? O avião está prestes a cair. Aí o menino diz: não estou preocupado, porque meu pai é o piloto e ele sabe o que fazer. Não importa a tribulação que esse avião esteja, não importa o quanto esse barco está a ponto de afundar, se no barco tem Jesus de Nazaré, ele sopra e o vento acalma, ele dá a ordem e o mar silencia, ele acalma qualquer coisa lá em cima e aqui embaixo, porque ele é Deus no monte e ele é Deus no vale. Quanto mais você conhece Deus, mais sossegado você fica. A ansiedade causa inversão de valores na sua mente, e as coisas passam a valer mais que as pessoas, causando um sofrimento antecipado, causando angústia, causando solidão. 1 Pedro 5,7 diz: lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, agradecendo com ação de graça.